jornalista. Quanto tempo vai ficar Felipe Luiz? Se o Flamengo jogar mal 2 jogos, perder, levar uma pancada, por exemplo, do Corinthians, é possível. Se o Flamengo, sei lá, degringolar no Campeonato Brasileiro, o Marcos Braz e o Landim vão segurar ou vão na onda da torcida e vai começar a falar que é estagiário, que não sei o quê, e aí vão atrás de um técnico de nome português. Aí muda tudo, o Gabigol de novo? Esquece isso daí. Tem alguma música que fala... Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. Tem alguma música aí, Eugênio? Porque isso você tem sido que praxe. É o nosso acervo musical. Isso tem sido... Olha aqui, tem uma ó. música famosa também. No balanço das horas, tudo pode mudar. No metrô. Aí já é outro estilo. Mas, Abel, sobre essa declaração aí... Eu fui pessimista ou você é um cara pessimista. Você é um cara que trouxe uma provável realidade. Não é isso. Eu sou pessimista. Sobre essa declaração aí... Mas eu entendo porque ele é pessimista. Não sei se a produção... A nossa produção, eu tô aqui jogando uma bola, não sei se eu tô na fogueira, na fogueira. Há pouco tempo, o Braz deu uma declaração... Acho que após um jogo no Maracanã, dizendo que era pouquíssimo provável que o Gabigol ficasse no Flamengo. Estava convicto, hein? Ele não estava sorrindo, como nessa entrevista que ele deu para a Raíssa. Ele tava mais então vamos chamar o VAR? Posso chamar o VAR? Tá vendo essa produção aí na fase? Já aí, tá ó. aí. Olha aí. Tá na ponta da agulha, como diria o outro. É diferença. Olha lá. Falas recentes de Marcos Braz sobre renovação do atacante. Gabigol pode esperar. Isso é maldade, esse título. Gabigol pode esperar. Só para lembrar da musiquinha do Real Madrid. Ó, entrevista em 30 de junho deste ano. Ele continuará aqui no Flamengo fazendo e exercendo o contrato até o final. Não quer dizer que a gente vai abrir mão. A renovação continua muito difícil, disse Marcos Braz. Agora, essa de 13/9, que é a mais recente. 13 de setembro. Em relação à renovação, disse o Marcos Braz, está na mesma maneira. O Gabriel é um jogador experiente, não é criança. Ele tem novas chances que, se o Pedro estivesse em sua plenitude, ele talvez tivesse menos chance. Dentro da situação que se tem hoje, não é nada impossível. Mas, infelizmente, é pouco provável. Essa aí. Isso faz o quê? Um mês? Pouco provável. 13 de setembro. Menos de um mês. Menos. Mas ele falou dos novos ares. Os ares... Mas ele citou pouco provável. Mas ele citou o Felipe Luiz ali. Verdade. Agora já é uma nova. Ele citou então, que é a última. Ausência do Pedro. Como disse o outro, você que é de rádio, Eugênio, quando a gente vai gravando um boletim, você grava um boletim às vezes 6 da tarde, aí 6h30 tem uma notícia, grava um das 7, das 8. Aí o último vai assim, vale esse. O vale esse do Marcos Braz é essa última, não é? Esse é o vale esse das entrevistas todas aí. Esse é o seguinte, o Gabriel é um jogador muito popular. Verdade. A torcida do Flamengo o ama. Verdade. Você anda nas ruas do Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo fala sempre no Gabriel. Verdade. Ele estava muito chateado com o Tite, que não dava oportunidades ao Gabriel. É verdade. Que de quem a torcida sempre espera gols decisivos, conquistas, etc. Marcos Braz era candidato a vereador. Correto. E a torcida não estava muito satisfeita nem com o time, nem com o Marcos Braz. Correto. Talvez essa entrevista tenha sido na hora errada, porque ela só apareceu, acho que no domingo. Ou no sábado ou no domingo, no dia da votação. Qual? Certo. Essa última, quem sabe dá para renovar e tal. Mas aí o eleitor já tinha comparecido à cabina de votação. Não sei. Alguns só viram depois da entrevista, exatamente. Né? Eu vi no domingo. No silêncio indevassável. Talvez fosse ali uma tentativa de ganhar uma certa moral com a torcida na última hora da eleição. Você não está botando fé, então, no discurso do Marcos Braz? Pode acontecer, mas o próprio Marcos Braz falou já que ele não deve permanecer no cargo. Não vai permanecer. Vou fazer uma pergunta. Você nunca mudou de ideia em nada na sua vida? Você e o Prates nunca mudaram de ideia? Parada é posse, Eugênio. É isso aí. É proibido mudar de ideia? Muda de ideia é o sabor das necessidades do momento. Você é um volúvel, não volátil. Tá dizendo que ele não mudou de ideia. Tanto que ele mudou de ideia. Não é volátil, é volúvel. A questão é o momento que ele mudou de ideia. Por que ele mudou de ideia? Em que hora ele mudou de ideia? Verdade. Eu acho que tem a ver com uma tentativa. Você vê que ele já está sorrindo, na outra entrevista ele estava meio de cara amarrada e tal. E é aquele momento ali de fazer uma postura mais política, literalmente. Agora, o que eu acho é que ele, Marcos Braz, já se posicionou dizendo que não vai continuar. Não sei se também está fazendo ali algum tipo de jogo, jogo mental, né? É um jogo mental. Para saber o que vai acontecer. O Flamengo tem eleição, não está definido ainda que a chapa do Rodrigo Dunch, que é o candidato do Rodolfo Landim, vai ser eleita, ao que parece, há uma forte oposição na chapa do BAP,
que tem muita força dentro do Flamengo. Há outras chapas também, mas ao que parece, a do BAP é muito forte. E mesmo continuando esse grupo mais próximo do Landim, o Braz falou que não vai continuar. Agora tem um Então, fator. assim, Quero ouvir ele o professor que decide Celso. o futuro do Gabigol? É ele que vai chegar agora, Gabigol fica ou não fica? Renova contrato aqui por 3 anos com o Gabigol. Ué. Se ele não vai ficar, tem que ver quem vai Isso ficar. acontece toda hora em vários clubes. Mas Sabe não o que acerta. vai pesar mais do que tudo isso num ranking? Assim, mais do que o Felipe Luiz, Eu sei. mais do que o Braz, é ele voltar a jogar bola ou... Voltar a fazer gol. Se ele voltar a fazer gol, e ele já ameaçou isso... É o quê, professor? E a galera que vamos jogar bola, tá. vamos jogar bola, nunca Agora aguentou. entendi. Começar a aparecer Tem muito. nos jogos do Maracanã, aquela galera com aquela plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Se isso começa a aparecer. Você não é acha porque que os o caras já Gabigol estão tá indo pro fazendo. estádio com essa plaquinha? Tá Não sei, lá, o fica Chapolin, guardadinho. nosso Chapolin. Ela ficou bem guardada há muito tempo. Tá guardadinha. Em casa, Pode nem ter levava. certeza. Quando ele fizer um gol, vai ter a placa. Já houve uma ameaça. Ah, Eu vai- quero saber do professor Celso. Nem que o cara escreva na hora. Eu quero ouvir do professor Eu Celso. já sabia. Olha aqui, Prates. Eu gostaria de ouvir a opinião do professor Celso sobre essa fala do Marcos Braz. Professor Porque eu Celso tá em quero grande saber se o professor Celso vai cair em contradições. Como caiu o Eugênio Leal? Seja bem-vindo. Já A explica. pauta. Se cair, seja Vai. bem-vindo. viu? Dá uma pista aqui que eu tinha falado antes. Não, eu acho que ele está mudando os ares, como bom político que é, mas os ares justificam essa mudança. Tem novos ares no Flamengo. Isso que a gente está cobrando aqui, já teve um ameaço naquele primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Foi. gol anulado. Gol anulado. Ele vai para a linha de fundo, ele É isso aí. estica a bandeira rubro-negra. Atrás, se você está vendo na televisão, já tem um monte desses torcedores que o Eugênio falou que amam. Ele é verdade. Muita gente atrás fazendo o Mas gesto. como que você não vai amar o cara Há um que fez o que clima a fez favor. com a camisa do Flamengo já? Agora precisa o principal, ele precisa voltar a fazer. Se ele voltar a fazer, as coisas ficam muito mais fáceis. Temos uma tela com a temporada de Gabriel Barbosa, Lil Gabi, musicalmente, como ele diz. Nome artístico. Lil Gabi, o homem do trap, não é isso? É isso aí. É. Prestígio recuperado, linha do tempo de Gabigol em 2024. 25 de março, suspenso por doping. Quando ele não respeitou o protocolo, não quis fazer o pipi. Para por aí, chega de detalhes. 30 de abril, liberado para atuar após efeito suspensivo. Então, um mês depois, praticamente, 40 dias depois ali, Aquele cumprimento do Tite no corredor. Foi. o Tite falou que foi visitá-lo em casa. Lembra? Falou, o Tite falou falou, isso. falou. Quando ele estava suspenso. 29 de junho, afastado antes do jogo contra o Cruzeiro, após declarações do empresário do jogador. Em junho. Tome confusão. 20 de julho, último gol marcado. 12 jogos sem marcar desde então. Eu imagino que é isso, né? Não são jogos inteiros. Tá faltando nessa linha do tempo, nessa nossa tela, tá faltando o episódio Camisa do Corinthians. Não tá? Sim. Concorda comigo? Foi do- Foi marcante esse episódio, não foi? 2004. Foi. Jogos. Ela aí, essa imagem que a gente tá vendo ali, Eu acho que o jogador era o Jorge Sampaoli, Abel. samba esse último. rolando, Aí é a tal camisa do Hein? Corinthians, não Esse é? daí. camisa. Era o Sampaoli? É. Do Sampaoli. Gol de 23, sim. A pergunta direta, seca e objetiva para o homem do futebol, vamos dizer, vamos supor. Tá. O homem do futebol do Flamengo é o diretor executivo Celso Zelt. Esse Você renova com o Gabigol agora, sim ou não? Fase, hein? Sim! Eu renovo. É, desse jeito Teria- sim. Agora sem o fone, prof. Sem o Teria fone, você renovado renovaria. antes, Com- teria renovado Você atrás. renova por 3 anos Claro, com o Gabigol. dentro de padrões, né, que a gente acertasse também. Não vou pedir tudo que ele quiser, porque ele não está oferecendo Mas ele isso. não vai por Mas qualquer a coisinha, perspectiva- não. A perspectiva agora é muito melhor. Muito melhor. Com o técnico que tem, com a motivação dele, eu renovaria. Tá. Então, já que você falou que renovaria com o técnico que tem, você não ia na onda dos gritos na primeira derrota e derrubar o técnico, né? Você ia segurar o técnico, né? O Felipe Luiz, né? Você sabe que eu Depende, seguro esse o daí técnico é. mesmo. Ô, professor. Muito
Muito bom, professor. Muito bom. Você viu? Muito bom. Ele renovaria por 3 anos, mas E aí? primeiro barulho contra o técnico, ele derruba o técnico. Mas quem disse que o Gabigol não pode continuar sendo jogador do Flamengo com outro técnico? É verdade. Não foi com o Felipe Luiz que ele foi o grande Gabigol. É verdade, bem, Pode vir um técnico que goste do Gabigol. muito cedo, o professor me jantou. Então, vamos lá. Tá jantando cedo? Tá jantando cedo. Eugênio Léo, você renovaria Agora com eu o quero Gabigol? ver. Agora eu quero ver se Não sabe. varia com o Gabigol. Só isso? Não varia, eu acho. Eu tenho uma perspectiva histórica, tá? Diga. Eu acho que seria. Imagina daqui a 10 anos, 15 anos. Aí a gente para pensar: nossa, por que o Gabigol foi embora do Flamengo com 28 anos? Se ele tinha uma E arrebentou no clube e longa tal. carreira pela frente ainda. Isso faz Ele parte. era um ídolo da torcida, ele era muito querido por todos, ele tinha feito gols históricos. Às vezes e por você que não- que ele saiu do Flamengo? Às vezes o cara mesmo quer mudar de ares, já cansou dali e vai brilhar em outro lugar. Sim, Pode ser. acontece muito, claro. Acontece muito disso para jogadores específicos, em clubes específicos, em clubes até que se dizem profissionais. E até um bom exemplo, e se não está previsto em contrato, deveria estar. Porque o futebol hoje é uma coisa que envolve muito dinheiro, muito grande, para ficar assim, ó, Deus dará. Eu concordo com o Prato que o cara não precisa de babá. Mas quando ele comete um erro desse, tem que ter alguém ali acima para colocar até para essa situação não se repetir. Só para completar, você não renovaria o contrato Não. do Gabigol, por quê? Eu acho que na atual condição, a não ser que tenha uma outra diretoria, uma outra mentalidade, uma outra orientação, da maneira que está, não. Eu só fiquei Ficaria numa com ele, não. dúvida assim, Eu acho você... que já desandou a coisa e ele, dentro de campo, há 1 ano e meio, tem oferecido pouco, apresentou pouco para a Você renovação. descarta totalmente uma retomada, então? Você acha Não, eu que o acho que ele tempo pode dele, retomar. Ele já não, teve? eu acho que ele pode retomar. Eu acho que ele pode Mas aí retomar. vai Ele pode retomar ter em outro clube, Não, você ele não pode quer ter um renovar? bom final de ano. Né? Um bom final de ano, que eu digo assim, nesses últimos 2, 3 meses, ele pode ser importante para os Jogos do Brasileiro, talvez para uma Copa do Brasil. E se for, você continua não renovando? Não, porque eu acho que assim, isso aí é muito de cada um. Isso não vai apagar esse 1 ano e meio, quase 2, que ele pouco fez. Aí é avaliar assim, os 3 meses valem os outros 15 meses que apresentou Abrir pouco. mão dele na alta. Tá aí o que ele fez antes. Segura a magnética. Mas o que ele fez antes está feito, Eugênio. O que ele fez antes, ninguém vai mexer. Também não apaga. Agora, o que ele fez antes não pode dar lugar cativo para Também ele não ficar apaga. eternamente no clube. Tudo bem, não dá. Mas não é só o que ele fez nos 15 meses. Sim. É o que ele fez em toda a passagem pelo clube. Sim, uma Isso avaliação tudo tem que ser geral. avaliado. Claro, uma avaliação toda, sem dúvida. Pode fazer o recorte só da fase ruim. Não, recorte Tem uma série geral. de explicações, inclusive Recorte pode geral. ter jogado machucado durante um bom tempo, porque o clube não tinha outro jogador para botar. Você está ciente de que não renovar com ele e deixar ele embora na alta lhe trará grandes problemas. Sem dúvida. Você não poderá ir à padaria. Não, de jeito nenhum. Porque Para contar, o ídolo já tem história para contar, claro que sim. Você não compara um jogador que já tem título, gol, identificação. Quem chegou a Prates é mais frio. 2 meses? Vocês estão muito com a Gelado. paixão. Eu trato com Prates é ambiente profissional. Eu tô ambiente profissional. justamente, ambiente profissional. Eu trato mal comparando como o Palmeiras Agora, trata o os ambiente jogadores. profissional tem que ser. Eu ia não falar só isso. do Palmeiras- jogador, o Palmeiras mas é um como da profissionalismo gestão também. Eu ia falar isso. diferente. O Prates está mais Se para amanhã o Palmeiras. Rafael Veiga teve uma queda e está na reserva, mas o Veiga é um dos mais importantes meias da história do Palmeiras no século, papapá. O que o Rafael Veiga entregou nos últimos 6 meses, 1 ano. Caiu, tá fora. Tem chance de sair. Mas isso não vai diminuir a idolatria dele. Isso não quer dizer que ele se tornou menor no clube. Mas é uma maneira diferente de tratar futebol. Agora, é uma exceção que o Palmeiras faz em relação aos outros, sem isso é dúvida. muito bonito quando você repõe a altura também, né? Também. Não, tem que ter um Aí trabalho. cria a Flamengo não- responsabilidade claro. de repor. O porque Flamengo senão- não tem para repor a altura? É que não é só isso, né? E como disse o Coisa Eugênio, que não isso se não se compra. compra na Sim, a idolatria, sem esquina. dúvida. Isso Eu se concordo. vende. Se vende camisa, se vende marketing. Concordo plenamente. Então, tem essa questão aí. Aí tua responsabilidade aumenta, ô Prato. Você mandar o Gabigol embora, você que repõe Como diria a o altura, filósofo, tá? professor, é o ônus e o bônus. Exato. Então é isso. A aí. delícia e a dor É exatamente. Mas só, de ter Gabigol. agora sim mesmo para completar, da mesma forma que ele está não ameaçando, está te alertando, Alertando. para os, Cuidado, para os Prato. perigos da sua decisão, alerte também esses dois. Porque se renovar por 3 anos e o cara ficar encostado sem jogar ou não jogar nada, também vão cornetar você, viu? Três- Não, eles 3 sabem anos, disso. você que Eles colocou. sabem disso. Tu vai renovar por Eles por têm essa já consciência. ofereceram, ele não quer, Vamos amigo. negociar isso aí. Esse Eugênio Entre Leal, 3 e ele é 1 tem danado, ele 2. dá ponto sem nó, ele sabe disso. Ele sabe disso. O senhor mesmo que está olhando para mim. O senhor sabe disso. Apontou Renovou 3 anos. De soslaio. De soslaio. Renovou 3 anos. Ah. Deu meio chute na bola. Não jogou. Quando jogou não foi bem.
aí a responsabilidade de quem renovou por 3 anos. É assim que Viu, professor? Além de laterais esquerdos, o Alexandro contra o Corinthians e o Ayrton Lucas, que marcou o primeiro gol contra o Bahia lá em Salvador. A renovação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, volta a ganhar novos capítulos, essa possibilidade. Vou te dizer, até umas 2 semanas atrás, eu mesmo já imaginava que o Gabigol estaria fora do Flamengo. Já pensei que não tinha, assim, nenhum tipo de possibilidade, né? Assim, só se ele voltasse a jogar tudo que ele não vinha jogando. E já não vem jogando há umas 2 temporadas o Gabigol. Não consegue manter uma sequência de jogos. E aí, imaginei acho que o Gabigol vai encerrar o ano, vai buscar novos ares. Mas uma declaração do Marcos Braz chamou a atenção. Nós temos as aspas do Marcos Braz falando sobre o assunto. Em 2 semanas, tudo mudou. E parece que o Flamengo vai oferecer um novo contrato para Gabigol. Nós temos as aspas aqui de Marcos Braz no bate-pronto da Jovem Pan. Daqui, ó, existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar. Ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação à parte financeira. É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com o Felipe Luiz você tem novos ares, você tem um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato. Fecha aspas, a declaração de Marcos Braz agora está aí na tela para você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. A gente até trouxe ontem essa fala do Marcos Braz aqui na reta final do programa sobre essa possibilidade de renovação do Gabigol. Um ano muito agitado. Teve aquelas declarações também do Rodolfo Landim. O GE até publicou, né, que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo e que travou a negociação em 2023, deu até algumas declarações nesse sentido e declarações que até onde a gente sabe o Gabigol não gostou. Ele já admitiu a pessoas próximas a possibilidade de esticar a relação Flamengo e Gabigol. Então a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, para não ter que interromper o Mauro César, o Vanderlei Nogueira, o Piperno. Eu estou dando aqui aquela enrolada para a gente poder acompanhar aqui o que acha a mesa, né? O nosso debate sobre essa história, essa possível renovação de Gabriel Barbosa ou Gabigol, que não vive bom momento. Agora chegou o Felipe Luiz e parece que as coisas também mudaram para o lado dele. A situação do Gabigol também mudou. Voltando para a rádio, hein? Agora sim, de volta na Rádio Jovem Pan, falando do Flamengo e essa possível renovação de Gabigol. Essa declaração do Marcos Braz e também a informação do GE, que dá conta de que o Rodolfo Landim estava travando as negociações. Agora o Rodolfo Landim já admitiu a pessoas próximas que pode esticar a relação entre Gabigol e Flamengo. Mauro César, que reviravolta nessa história Gabigol e Flamengo, hein, Mauro? Não tem reviravolta, você tem cascata, não é nada. Marcos Braz, na véspera da eleição, vai lá e participa de uma live com a jornalista Raíza Simplício. E aí ele vem com essa pataquada de que, novos ares. Um dirigente falar em renovação de um jogador dos mais caros do futebol brasileiro, que há 2 anos não joga nada, e que não jogou nada nesses 2 jogos, embora tenha uma fantasia, uma outra falácia. Jogou bem nada. 5 impedimentos, 24 ações com a bola, em 2 jogos. Um gol impedimento. E um gol incrível que ele perdeu contra o Bahia. Como é que ele conseguiu perder aquele gol? Não jogou nada, ele não consegue jogar mais, gente. Infelizmente é a realidade. Isso é uma constatação. Agora, não venham dizer para mim, me convencer de que o cara jogou bem. Ele fez boas movimentações. Legal, vamos pagar um salário altíssimo pro jogador que só faz boas movimentações. Porra, que legal, que interessante. O Rony faz boas movimentações também, está na reserva do Palmeiras, né? Enfim, o Braz mandou essa. Há quem acredite, eu não sei se foi isso, que foi uma jogada na véspera da eleição para vereador, tentando, sei lá, agradar a parte da torcida que ama o jogador. Não sei porque ele falou isso. É uma declaração que, para mim, é totalmente absurda. Porque você não define a renovação de um jogador de contrato com base nisso. Com o Felipe Luiz é novos ares. Com novos ares, por quê? O Felipe Luiz é o mágico de Oz, fazer o cara voltar a jogar bem do nada? Não existe isso, gente. Eu vou mais longe. Eu acho que a escalação dele, tecnicamente, não se justifica. Esses 2 jogos, para mim, isso é brodagem. O cara é meu amigo, gosto dele, meu camarada, confio nele. É só isso.
O Felipe entende futebol pra caramba, ele sabe que o cara não tá jogando nada. Ah, vamos dar minutagem pra ele voltar a jogar bem. Virou o quê? Clínica de recuperação do jogador em uma fase? O Flamengo? Você vai ficar colocando o cara que tá mal em campo para se recuperar. Como alguns brincalhões reclamam que o Tite não dá minutagem pra ele, ia tirar o Pedro, ia tirar o Cebolinha, ia tirar o Luiz Araújo. Ele tá atrás, na fila, contando todos os atacantes, do Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata, todos são mais úteis do que ele. O Gabriel não consegue jogar, gente. Parece que não vê jogo, não assiste. Enfim. Matéria do GE não está em nada, não tem nenhuma informação. Teria dito o Landim, não sei o quê. Também não sei com que intenção o Landim pode vazar essas coisas, porque tem uma eleição para ele tentar colocar lá no poder o seu sucessor, que é o seu vice-presidente. Agora, para mim, eu fico com a informação do Rodrigo Matos, do UOL. Não houve nenhum avanço. Negociação não avançou, não houve nada. Não aconteceu nada. Isso pode ser uma cortina de fumaça, mais uma. Estamos aqui falando do jogador em má fase, de novo. E não se discute as questões do Flamengo. Por exemplo, o Marcos Braz teve 8 mil votos. Quando se elegeu em 2020, teve 40 mil. Pois é. Isso é uma resposta do torcedor, porque o cara que votou no Marcos Braz é o eleitor / torcedor do Flamengo, no Rio de Janeiro. A resposta foi o quê? Não. Não elegeu. Por que será, né? Agora, em 2020 ele se elegeu, porque o Flamengo tinha ganho títulos e tal, ainda é feito Jorge Jesus, essa coisa toda, e conseguiu a eleição. Dessa vez não deu certo. Então não tem o menor cabimento. O Gabriel não se justifica. A proposta que o Flamengo fez, eu falei lá atrás, eu continuo pensando, de aumento de salário, tudo, é uma coisa absurda. Gente, um jogador caro como esse, um contrato como ele queria de alguns anos, faz a conta de quanto isso custa afinal. O Flamengo já onerou sua folha de pagamento, porque teve que contratar jogadores agora por conta das contusões. Não são baratos. Mesmo que vieram como dono dos seus direitos, caso do Alexandre e do Michael, são caros. Contratou o jogador por quase 20 milhões de dólares, que foi o Alcaraz. Comprou o terreno. Tem agora o desafio de fazer o estádio. E mais, o Flamengo vai ter um novo presidente em janeiro. Esse cara que tem que resolver se o Gabriel fica, não fica, negocia, seja ele qual for. Não é o Marcos Braz ou o Landim que tem que definir isso. É um absurdo cogitarem essa possibilidade. Nem estou falando dos episódios extracampo, que desgastaram a imagem do jogador, além das suas más atuações, que se acumulam ao longo de praticamente 2 temporadas. Então isso é um absurdo, isso é uma pataquada, isso é uma coisa patética, que não tem o menor cabimento. Aí algum Gabizete tirar. O Mauro não gosta do Gabigol. Não tenho nada contra nem a favor. Agora, do futebol que ele tem apresentado, não gosto mesmo, não. Se tiver alguém que goste, leva para casa. Porque um atacante que não dá assistência, que não faz um gol, que não faz uma jogada. E detalhe, quando fizer um gol, uma hora ele vai fazer. Então o Carlinhos pode entrar e fazer um gol, a bola vai sobrar, você vai fazer um gol. Vamos fazer um carnaval espetacular. Mas não se justifica nem... E mais, não tem outro centroavante. Nem centroavante ele é. Você pensar como jogava com o Pedro. Ele não é. Ele faz um pivô. Ele cabeceia uma bola. Ele disputa com os zagueiros, divide uma bola, chuta com a perna direita. Ele é um atacante de movimentação. Ele não é um centroavante de área. E está ficando parado lá dentro da área, não consegue... O Felipe Luiz foi muito generoso com ele na coletiva, quando ele falou, não, ele fez tudo o que eu pedi. Se foi isso que o Felipe Luiz pediu a ele, nossa, está pedindo um pouco, hein? E, Mauro, até sobre o Gabigol, é claro, dadas as devidas proporções, o Corinthians, por exemplo, ele contrata o Mano Menezes, a antiga gestão contrata o Mano Menezes, e entrega o Mano Menezes para a nova gestão. O Flamengo também tem o lado político. E essa gestão pode entregar o Gabigol para, eventualmente, uma outra gestão. Eu não sei como é que está a política do Flamengo agora, se esse grupo político que está no comando do clube vai permanecer, não sei como é que está essa situação, mas é algo possível, né? É algo possível, né? Uma renovação de contrato. Aí você renova 2, 3 anos, dando um aumento de salário, bônus, luvas, enfim, comissões. E aí é uma outra diretoria que vai ter que arcar, de repente, com os gastos. Essa é uma outra decisão errada. Quando eles chamaram o Felipe Luiz para assumir o cargo, eu imagino, a conversa tinha que ser, Felipe, nós só estaremos aqui até 31 de dezembro. Então, a gente vai fazer com você um contrato, vou te dar um aumento para você trabalhar como técnico profissional. Se você quiser ficar como interino, para poder voltar ao sub-20, caso você queira ao final, ok. A gente diz que você, olha, vai ficar até o final do ano e tal. Se você não quiser o rótulo de interino, vamos tratar você como técnico efetivo até dezembro. Se for campeão, te dou um grande prêmio, né, e tal, mas a decisão tem que ser do próximo técnico. Se ele não quisesse, ficaria no sub-20 e procura outro técnico.
É assim que funciona. O clube não pode... Alguém pode dizer, não, mas e se o Felipe Luiz não aceitar? Arruma outro técnico. Você não pode... O clube não pode se curvar, nada contra o Felipe Luiz pela milionésima vez, mas o clube não pode se curvar a um cara que nem tem experiência como técnico e faz uma imposição. Não, eu quero contar até o ano que vem. Não, isso não vai ter. Estou te dando uma oportunidade. Você quer pegar essa oportunidade? Treinar o time até o final do ano. Agora, se você for bem, meu camarada, qualquer presidente vai te efetivar. Você acha que o cara vai brigar? Você ganhou a Copa do Brasil, terminou o Brasileiro, digamos, em terceiro, vencendo os jogos na reta final, jogando bem. O novo presidente, seja ele qual for, vai fazer o quê? Não, fazer um contrato com ele. Podemos até deixar um contrato já alinhavado para o ano que vem, para ser assinado pelo novo presidente. Ou perguntar aos demais candidatos, o que vocês acham de um contrato até o ano que vem? Isso seria o mais adequado. O que eles fizeram foi a mesma coisa que fez a antiga gestão do Corinthians com o Mano Menezes, igualzinho. Aí não deu certo, o atual presidente teve que mandar embora pagar a multa. A mesma coisa. O Felipe Luiz, se der errado, o Flamengo já vai herdar o que uma multa para pagar se quiser trocar de técnico. E vamos lá, vamos imaginar que o novo presidente queira de fato profissionalizar o futebol e contrate um executivo de futebol competente. Não esses do mercado brasileiro, que são meros negociadores de jogadores, compra e vende. Eu digo um cara para ser um gestor do departamento, que negocia, que discute as contratações com o técnico, que interfere no dia a dia para as coisas funcionarem. E esse cara tiver um outro nome em mente, como é que faz? Aí ele é obrigado a herdar o Felipe Luiz? É claro que é errado. É tudo errado. Aliás, o final de gestão do Landim é um desastre. Aliás, até agora, fez um acordo com a Caixa, o terreno ficou mais caro. E já tinha uma perícia que determinou o valor do terreno, só que pagou. Se a perícia determinou que o valor é esse, para não ter uma briga na justiça, pagou mais caro. Aí o que aconteceu? Placar do Maracanã, lá no telão do Maracanã, o terreno é nosso. O nome disso é campanha. 48